Com uma história de 50 anos de tradição na produção de vinhos e mais de 60 premiações, nacionais e internacionais, a Vinícola Campestre produz mais de 20 variedades de vinhos e, por ano, engarrafa aproximadamente 30 milhões de litros. Quer conhecer tudo isso? Venha nos visitar ou faça suas encomendas através de nosso site. Vinícola Campestre. O vinho é o melhor lugar para se encontrar com os amigos. Olá, pessoal do Vinhos e Prazeres. Hoje estamos com o André, da Vinícola Campestre, que fica no norte do Rio Grande do Sul e que produz uma linha grande de vinhos, sucos, e até criou uma loja aqui em São Paulo. Está muito bonita e acho que é uma bela do empreendimento, que assim pode divulgar melhor o vinho brasileiro de qualidade para todo mundo, né? Tudo bem, André? Bom dia, tudo bem? Como é que tá o mestre? Que prazer em falar com você, viu? Imagina, vocês é que conhecem a coisa. Eu gosto de conhecer vinhos do mundo inteiro, inclusive estava até comentando com você que eu provei e gostei dos vinhos de mesa de vocês, o que é a primeira vez que acontece comigo. Que bom, que bom. Tu veja bem que o início da Vinícola Campestre iniciou lá em 68, onde que o fundador foi o Maurílio Zanotto. Na verdade, a história é um pouquinho mais antiga, porque nós somos de origem de imigração italiana, né? Então, iniciou com o bisavô, vindo da Itália, trazendo, então, consigo a cultura um pouco do vinho, da uva e do vinho, e como a gente brinca, né? Como a família acaba sendo de imigração italiana e a gente brinca um pouquinho borracho, né? O bisavô, ele acabava deixando a uva deles aí desidratando para criar um teor alcoólico maior e vinificar ela, a uva quase passa, justamente para ter um vinho com teor alcoólico maior. E a partir dessa cultura, enfim, um breve comentário, acabou então surgindo o interesse sobre o vinho, aí se localizando aqui em 1968 na unidade de Campestre da Serra, uma cidadezinha super pequena com alguns produtores. A partir dessa junção, se criou então a vinícola em 68, iniciou numa pequena sociedade, a partir em 69, então essa sociedade acabou o pessoal saindo, permanecendo só o fundador, que foi o Maurílio Zanotto, junto com o Irineu Zanotto, né, que é o filho, e a partir daí veio o João Zanotto, que é diretor-presidente, e o César, que compõe a direção da própria vinícola, né? E aí, com essa paixão de ter, então, seus vinhos, iniciaram em 68, enfim, a Vinícola Campestre, onde que, ao longo do tempo, ela foi crescendo e tendo o vinho de mesa no seu escopo inicial, né, que é o vinho mais fácil de beber, o vinho mais leve, com não muita complexidade. E sempre pensando, indiferente da categoria de produto, em qualidade. Atualmente, a Campestre, em Campestre da Serra, que é a unidade matriz, hoje nós contamos com 740 famílias que nos fornecem uva, são fornecedores, onde nós acompanhamos. A vinícola atualmente tem 7 enólogos e mais 3 agrônomos, né? Isso, eu atualmente sou enólogo-chefe e gerente-geral dela, mas assim, todas essas 740 famílias, nós acompanhamos diariamente, desde quem quiser fazer o plantio novo, desde o cuidado com o solo, toda a poda, todo o conceito de qualidade, e incluindo então a determinação do ponto de colheita. E tendo disso tudo, a gente tem, então, o vinho Pérola, que atualmente é o 7º ano consecutivo mais vendido do Brasil. E a partir daí, com o sonho de criar e ter esses vinhos de qualidade e tendo, graças ao trabalho e o cara lá de cima nos permitindo caminhar, então surgiu a oportunidade de criarmos uma outra empresa, digamos assim, que a gente denomina hoje filial, que é a Vinícola Campestre em Vacaria. Que aí, então, nós criamos a partir do final de 2014,
era um antigo frigorífico. Nós decidimos pegar essa área de 84 hectares, onde que a gente já plantou atualmente quase 25 hectares de vinhedo. Vamos chegar em 30, esse é o projeto até então. Então, nós dividimos um pouquinho a Campestre. O vinho de mesa e suco de uva ficaram na unidade de Campestre da Serra, e os vinhos finos e espumantes foram para a unidade de Vacaria, dá 50 quilômetros entre uma unidade e outra. E a partir daí, como diz o nosso diretor-presidente, o João Zanotto, né? Ele diz assim, bom, se o Uruguai de um presídio virou shopping, por que nós de um frigorífico vira vinícola? E aí foi exatamente isso. E aí começou a acontecer um pouquinho da nova história, digamos assim, que no final de 2014 nós compramos essa unidade que era o antigo frigorífico, levamos 1 ano e meio para retirar tudo que estava dentro dele, preservamos sim alguma coisa que eu já vou comentar aqui, e a partir daí, então, resolvemos restaurar e criar, então, um novo projeto, que esse projeto, ele contempla, além dos vinhos finos, além dos espumantes, ele contempla o enoturismo também. Então, dentro desse projeto, 84 hectares de área, quase 25 hectares de vinhedo, dentre esses 12 variedades, e a projeção é mais 5, 6 hectares, um pouquinho para ampliar essas variedades. E ali é onde que a gente começou um pouquinho da história do enoturismo. Atualmente, quem vai conhecer a vinícola, vai fazer o tour, leva em torno de 2 horas, mais ou menos, de tour, onde que conhece o vinhedo da vinícola, pega um carrinho, conhece um pouquinho da propriedade, ali vai vivenciar um pouquinho a elaboração dos vinhos finos, espumantes, conhecer o museu do frigorífico, a gente preservou essa história, além disso, as caves subterrâneas, conhece também um túnel onde tem uma história, uma saga da imigração italiana, desde a vinda do imigrante para cá, né? É um teatro audiovisual com iluminação um pouquinho diferente. Conhece o invase dos vinhos finos, conhece o invase do vinho de mesa, que a partir daí, então, aqui na Campestre, unidade matriz, e na unidade Vacaria, a unidade matriz ficou só a elaboração dos vinhos de mesa e suco de uva, e eles são levados a granel para a unidade de Vacaria, onde é engarrafado lá também. Então, tem todo o engarrafamento, também acontece lá aqui em Vacaria, e acontece a expedição também. Então, o tour consegue conhecer o próprio invase, a partir daí conhece um pouquinho do Museu do Vinho, que a gente fala um pouquinho da história, mostra como era colhida a uva através da carroça, com os bigunços, enfim, a uva esmagada com os pés, fala um pouquinho da história antiga, conhece uma outra área que a gente fala e todo mundo me diz, mas como assim? Tem eu brinco que é uma cave aérea, né? Claro que não está no ar, mas é no segundo andar, é uma cave aérea no segundo andar, e conhece nossos salões de eventos, enfim, e a partir daí degusta 5 de nossos produtos para saborear, enfim. E todo esse tour, ele é conduzido por uma menina de turismo, e a finalização, onde tem a degustação desses produtos, é sempre com um enólogo, um dos nossos enólogos, né? Dentre esses 7, que esses 7 enólogos, eu sendo enólogo-chefe, mas nós temos o Flávio e o Rafael, que cuida da elaboração dos vinhos finos, junto, o Sidney, que é gerente do engarrafamento, a Kaline cuida do vinho de mesa, a Amanda do turismo e a Manuela com a qualidade. Mais 3 agrônomos, 2 que é a Kathleen e o Valírio, que acompanham aqui os produtores do vinho de mesa, nossos fornecedores, e o Odair, que cuida da parte de vacaria aqui, que é dos vinhos finos, só do específico. Então, um pouquinho breve, né, contando um pouquinho da história, e uma das questões da vinícola é que o conceito nosso é qualidade. O mesmo tratamento que a gente dá para o vinho fino, a gente dá para o de mesa. E acho que isso é talvez seja um dos sucessos da Vinícola Campestre. É que antigamente era colhido as uvas em cestas, né? Atualmente hoje é em caixas de plástica, e além disso eram colocados para transporte nas chamadas carroças, e em cima dessas carroças tinha o chamado bigunço, que é uma, como é que eu posso explicar? É algo redondo, alto, de madeira, como se fosse uma barrica aberta, mais ou menos isso. Sim. E era transportado até o local de moer a uva, da moagem, enfim,
de todo o processo, um pouquinho antigo. E o turista pode conhecer aqui, é legal, dá para conhecer um pouquinho a história. Ele conhece a parte moderna e depois Claro, conhece a parte antiga. claro. Esse tour leva em torno de 2 horas, mais ou menos. Além do tour, atualmente, essa semana que vem, já estamos aberto um novo restaurante, né? A partir daí, até o final do ano, deve estar aberto o piquenique. Na loja aqui da vinícola também, além da loja de São Paulo, nós temos a loja de Vacaria. Né? O intuito das lojas da vinícola é criar essas lojas pelo Brasil inteiro. Nós iniciamos a primeira loja fora da unidade, né, fora do Rio Grande do Sul, digamos assim, fora da unidade de vinificação. Foi essa loja de São Paulo, aí na Pedroso de Moraes, onde que tem parecido ou é o conceito da vinícola, que é um conceito rústico. Na loja de São Paulo, tanto na loja de Vacaria, nós temos ali os produtos da vinícola campestre, tem a marca Pérgola, Vila Campestre e o Zanotto, que é a entrada dos vinhos finos, tem todos eles para degustação em qualquer uma das lojas. Além disso, ali na loja de São Paulo, tem um local onde dá para fazer um happy hour, curtir um vinho, espumante, um suco, curtir umas brusquetas, umas tábuas de frio. Da mesma forma, acontece na unidade de Vacaria, na loja, só que a loja é um pouquinho diferente de Vacaria, que ele tem um terraço que dá para toda a imagem da propriedade, uma boa parte da propriedade dá para visualizar. Tem um pôr do sol espetacular. Muito legal, vou conhecer. Claro, por favor, venham conhecer, estamos de portas abertas. A loja ficou muito bem montada e o atendimento também é bem cortês e tem uma vantagem que dá para ir a pé da minha casa até lá, né? Então, coisa boa. Vocês conseguiram ser selecionado, né, agora no evento aí de vinhos do Brasil e com o Sauvignon Blanc, é uma uva que na América do Sul uma certa rejeição, porque muitos deles são muito herbáceos, né? E esse não dá para sentir essa coisa pesada que muitos daqui não quero falar mal dos vizinhos, mas tem muito, parece que está tomando um chá de erva doce, um chá de alguma coisa assim desse tipo, né? Eu acredito que uma das, claro, olha como a gente fala, né? O Brasil é muito imenso e tem várias regiões distintas, né? Hoje, aqui nós estamos falando da região dos Campos de Cima da Serra, mas só no Rio Grande do Sul nós temos essa nossa região, Campos de Cima da Serra, Serra Gaúcha, Sudeste, Campanha, né, Gaúcha, e nós somos privilegiados aqui nos Campos de Cima da Serra, um diferencial. 3 variedades que se adaptaram super bem, que foi o Sauvignon Blanc, Pinot Noir e Merlot. Mas estamos descobrindo outras variedades que nos encantaram. Vou te dizer assim que foram 2 grandes surpresas. Já tinham um conhecimento do Sauvignon Blanc, então que já se adaptava e realmente é um terroir distinto, porque nós temos o solo argiloso, não tão pedregoso quanto outra região, tipo comparado com a serra, e nós temos uma amplitude térmica muito boa. Aqui no verão, na época da maturação da uva, nós falamos em 28, 30, até 32 graus durante o dia. E as noites vêm a 15, 12, algumas noites chegam até 10 graus, ou seja, é friozinho à noite. Isso nos ganha muito nos vinhos brancos da questão aromática e nos tintos intensidade de cor maior. E o Sauvignon Blanc se deu destaque porque, além de tudo isso, todos os vinhos que vocês provarem dos Campos de Cima da Serra, ele tem um paladar, uma característica levemente mineral. E é um mineral agradável, não é aquele mineral pesado. E aí não percebe-se e não tem, na verdade, por exemplo, que tu comentaste do Sauvignon Blanc com herbáceo, ele vai para uma fruta, ele lembra muito um maracujá, uma goiaba, e em boca é muito leve, lembrando uma refrescância por esse leve mineral. É muito bacana essa característica dessa região. Mas além dessas variedades, vou dizer que foi 2 gratas surpresas que nós tivemos, né? Além do Sauvignon Blanc estar entre as 16 mais representativas
agora na avaliação nacional de vinho, nós tivemos também recentemente a grata surpresa de uma medalha de ouro única trazida no Brasil, que foi do Sangiovese, né? Isso foi muito bom. Nos destacou legal sobre o Sangiovese nessa região. E, além disso, apostamos também o Malbec, outra grata surpresa. Não foi para concurso, não tivemos prêmios, mas o Malbec também surpreendeu nessa região. Atualmente, nós colocamos assim, nós temos 12 variedades aqui plantadas, que é o Sauvignon Blanc, Pinot Noir, Chardonnay, Gewürztraminer, Merlot, Tannat, Syrah, Malbec, Sangiovese, Rebo, Moscato de Alo e estamos com um hectarezinho de Ancelotti. Se eu não esqueci de todo, é isso aí. Mas nós temos outras variedades aí que estamos pensando em apostar. Eu achei que as variedades italianas se adaptaram super bem nessa região, né? A gente está falando numa região de quase 1.000 metros de altitude, né? Um pouco distinto em relação a outras regiões. Nos surpreendeu bastante coisas. E acho que, como nós somos um pouco criança ainda, eu digo, porque hoje a gente está falando de vinhedo super jovem, então nós temos muito aí para surpreender, né? Tanto o público quanto nós mesmos. Eu brinco com a nossa equipe de enólogos, né? Então a gente tem muita brincadeira pela frente por aí. Eu achei que vocês têm uns vinhos que são mais fáceis de tomar, porque eu acho que é uma categoria mais leve, quer dizer, ele não tem super extração, acho que o princípio não é esse, né, de vocês aí. É bem isso mesmo que tu está falando. Porque o que acontece? Como ainda o vinhedo também é jovem, o que nós se propomos a fazer de momento, né? Só para falar um pouquinho da região, nós temos hoje a região dos Campos de Cima da Serra, ela é super jovem. Nós temos 25 anos mais ou menos de conhecimento. É nada, é muito pequeno, muito pouco tempo para entender tudo que vem pela frente. Quem iniciou esse projeto foi o Raul Randon, que iniciou um plantio, né, a brincadeirinha de 60 hectares, né? Em muito, bem pouquinho. Ele foi dos bravadores dessa região, um pouquinho da uva, né? Ele plantou na cidade de Muitos Capões e a partir daí foi evoluindo e conhecendo. Hoje, essa região dos Campos de Cima da Serra, nós somos em 6 produtores de uva, né? Esses 6 produtores são compostos assim. Nós, Vinícola Campestre, que tem o vinhedo, produção própria, e a vinícola, e o próprio turismo. A família Lemos de Almeida, que é em Muitos Capões, daí não é em Vacaria, que tem o vinhedo e tem a vinícola e é no turismo também. Além do RAR, né, a Razip, Souso, Sopra, Aracuri, eles têm os vinhedos e elaboram seus vinhos com parceiros de fora, né? Mas são 6 produtores que compõem essa região. Quem foi o iniciador, digamos, o pontapé inicial daqui foi o Raul Randon, com algumas uvas de origem francesa, né? Como Cabernet Sauvignon, Merlot, enfim, ele foi evoluindo. E aí, a partir daí, nós também fomos fazendo todo esse trajeto, conhecendo um pouquinho a região, o vinhedo. Por isso que nós determinamos como Vinícola Campestre iniciar com um vinho digamos assim, mais fácil, mais leve, fermentações nos tintos tradicionais, fermentação no branco, logo separação, prensagem, separação da casca, sem muito evoluções ou técnicas diferentes, justamente para quê? Para entender. No entanto, a linha Zanotto é uma linha de entrada, né? Onde que temos 4, temos Gewürztraminer, Sauvignon Blanc, Chardonnay e Moscato, né, de entrada. Só o Chardonnay tem 1 mês de barrica, só para dar um pequeno volume em boca, muito sutil, por sinal. A partir daí, um rosé de Merlot. E aí temos os tintos, que Malbec, Syrah, Sangiovese, deixa eu pensar, porque às vezes é muita variedade e eu esqueço, né? Esses vinhos de tinto de entrada, sem passagem por barrica, e temos 3 vinhos nessa linha de entrada que passam por 3 meses de barrica, que é o Cabernet Sauvignon, o Merlot e o Tannat. Além disso, a gente criou, então, um Gran Reserva, que é um Chardonnay, que passam por 12 meses de barrica entre fermentação e amadurecimento.
nós temos uma câmara fria só com barrica. Quem vier nos conhecer vai vir aqui, vai ver toda essa estrutura do projeto, do conceito, enfim. Temos uma linha Nova Morada, que dá alusão daqui, que ficam 18 meses de barrica e 6 de garrafa, uma linha reserva de 12 meses de barrica e 4 de garrafa. Então, a gente começou a criar, mas são vinhos sim, de guarda, tem mais tempo de barrica, mas são vinhos de primeiras colheitas, né? Safra 18, primeira colheita da vinícola Campestre, não digo na grande maioria dos vinhedos, mas, por exemplo, o Sangiovese, que ganhou medalha de ouro, que foi a primeira colheita em 2020, né? O primeiro ano de colheita. Então, os vinhedos são super jovens, tem muita coisa aí para desvendar, para brincar. Eu acho que teremos muitas surpresas boas, espero que sim, né? E vocês têm suco também integral, né? Temos. Na verdade, o nosso suco, ele é oriundo Então, temos duas categorias, digamos assim, de suco, que é o suco de uva branca e o suco de uva tinto, né? Além disso, um suco de uva de maçã. Por que maçã? Porque a região de Vacaria, né, tem muita maçã e a gente também acaba elaborando esse. Os sucos nossos, eles são todos, tem uma categoria integral, ou seja, feito todo o processo em pasteurizado e envasado, né? Além disso, tem um suco adoçado, para quem não gosta de um pouquinho, gosta mais docinho, né? Dependendo, mas a que mais vende hoje, que o conceito legal é o suco integral, né? Que é um produto praticamente, digamos assim, natural, só feito o processo real, pasteurizado e engarrafado. Claro. E as uvas de vinho fino são só de vocês? Vocês compram também? Não, 100% produção própria. E continua em teste ainda novas variedades? Tem outras variedades aí em testes que a gente vai agora, ao longo do tempo, aí ter mais uns 5, 6 hectares, que é a ideia. Então, em teste ainda temos umas surpresas de novas variedades também. E o Gran Reserva Tinto não vai sair? Vai sair, só que vai sair só em final, só final de 2022, início de 2023. Esse tem que ter um tempinho ainda. Que a ideia é assim desse projeto. A linha reserva, nos casos dos tintos, ficar então 12 meses de barrica e 4 de garrafa. A linha Nova Morada, 18 meses de barrica e 6 de garrafa. E a linha Gran Reserva, 24 meses de barrica. E a gente vai estudar ainda se 4 ou 6 de garrafa. Vamos ver como é que vai andar a evolução. Né? Então, esse ainda está na barrica, né? Não tem ainda o tempo suficiente que a gente tem para lançar no mercado. E, além disso, algumas outras coisas vão surgir. Nós temos um licoroso tipo Porto, né? Nós temos 2020, tivemos a gratidão do cara lá de cima e da natureza nos permitir deixar um bom tempo no vinhedo algumas variedades que até praticamente ficar, não digo passas, mas deu uma bela desidratada. A gente está criando um vinho tipo, digamos assim, tipo Amarone, algo mais passas, né? Então tem umas criações aí surgindo. Um brand deve logo surgir, mas o brand tem uma historinha. O brand, na verdade, foi elaborado ainda na unidade de Campestre da Serra, lá atrás, não sei que variedades foram, tá? Lá atrás, o seu Maurílio Zanotto, obrigatoriamente o governo, uma época, teve esse excesso de produção e tivemos que destilar vinho. E aí, por isso, acabou destilando vinho e ficou-se um vinho na pipa mesmo de grápia da época. E até mesmo teve uma época de crise de álcool, parece que o Maurílio Zanotto acabou botando até no carro se destilado e andava, pelo que você sabe, um pouco da história, né? E a partir do ano passado, retrasado, tem só 600 litros, tá? Não é muita coisa. A gente retira esse brand da pipa de grapa, tipo, vamos botar num carvalho para verificar e tal. E, no entanto, está no carvalho aí, então esse brand tem mais ou menos 50 anos, né? Tem uns 50 anos aí, esse Nossa. vai ser lançado, mas é um volume muito pequenininho, era o que tinha. Até, no entanto, esse brand, nós destilamos um Pinot Noir, né, para fazer uma pequena correção do teor alcoólico,
porque hoje a legislação permite a partir de 38, e esse brand está em 32 graus alcoólicos. Claro, agora a gente corrigiu, foi para 30, vamos deixar em 40. Mas, então, está tendo um tempo de barrica, justamente para fazer um pouco mais de evolução na característica aromática, mas tem um brand surgindo por aí de uma história, né, na realidade. Vocês mesmo têm a destilaria? Não, na verdade tinha, e depois, com o tempo, a gente não utilizou mais, ou atualmente não tem mais, tá? Mas na época tinha, porque o governo obrigava a destilar, justamente por excesso de... E grapa também tem? E grapa, na verdade, a gente tem um volumezinho pequeno que tinha aí de uma época, acho que faz uns 10, 15 anos atrás, mas não é um volume muito grande, né? Tem ali 200 e quase 300 litros, é muito pouco, tá? Essa não foi para barrica, essa tá aqui bem quietinha, né? Que é de um tempo atrás que se tinha destilado e o alambique ali foi feito. Mas é bem pouquinho, não é muito volume, não. É por isso que nós temos muita história para ir para frente, né? Claro, claro. E tem vinho de corte também? Vinho de corte, na verdade, eu atualmente só tenho os cortes que estão na barrica para o Gran Reserva, né? Aí que são safra 2018. As linhas mais simples não tem nenhum corte, né? Não, não, mais antigos e tal, não. Tem agora esses recentes que o vinho de mesa, nós temos no tinto Isabel com Bordeaux, e no branco, na verdade, nós temos 3 variedades aí, Moscato Branco, Moscato Giallo e Moscato Lorena, e 4 variedades, e Coderc 13, né, dentro do branco. São quase mais viníferas do que de mesa. Um vinho super leve também, branco. Mas esses cortes de uvas mais jovens. E o corte... E tem espumantes também, né? Temos. Na verdade, atualmente nós temos os espumantes mais fáceis de beber, eu digo que é da linha Zanotto, onde que é um brute jovem, né, de segunda autofermentação Charmat, os dois moscatéis, um moscatel branco e um moscatel rosé, e temos então uma nova morada, que é de Champenoise, que fica 18 meses em autólise, na realidade. Então, um testezinho, uma brincadeirinha foi feito lá em safra 18 também, foi 150 garrafas só. Depois fizemos um 2019, que agora está no mercado, que está a 1.000 e... Deixa eu só pensar, 1.600 garrafas. Agora eu não lembro esse número, né? Aqui já está no mercado, na realidade, já foi feito de gorge, enfim. E a ideia desse 19 tem uma parcelinha lá que ainda está em Surli, que provavelmente a gente deva lançar talvez para o final desse ano ou o ano que vem, início de janeiro. Estamos preparando alguma coisa para ter de novidade aí também no mercado. Vocês não têm plano de exportação? Na verdade, assim, alguma exportação a gente faz, mas no vinho de mesa, tá? Não é no vinho fino, né? O suco de uva e tal, é bem pequenininho ainda. A gente exporta alguma coisinha para os Estados Unidos, né? Alguma coisa para a própria Nigéria, foi algo aqui para o Paraguai, Nossa. mas bem pouquinho, não é nada expressivo, é pequeno volume, alguma coisa de suco de uva, tinto de mesa mesmo, o próprio pérgola, isso a gente exporta um pouquinho. De vinho fino, não. Até então, até porque não, porque o nosso projeto é novo, né? O nosso projeto é de 350 mil garrafas até então, e por um momento a gente não consegue atingir um mercado nacional do vinho fino, né? E nem do vinho de mesa, graças a Deus. O vinho de mesa. Então, por enquanto, a gente não está pensando em exportar. Mas o projeto é exatamente esse, né? O vinho de mesa, a gente não... o que a gente pensa, pelo menos, sempre ter um crescimento, mas sempre não crescer se não tiver qualidade. Se não tem qualidade, o nosso número é esse e vai ficar por aqui. E da mesma forma a gente pensa com o vinho fino. A única coisa que com o vinho fino, o que a gente pensa um pouco diferente no sentido que o vinho fino, a ideia é manter nas nossas lojas, que nós vamos criando agora, delicatessas e restaurantes. Ele vai ser mais difícil ser encontrado no supermercado, numa grande rede. Até pelo volume que a gente não tem. Hoje, desses 25 hectares, a nossa produção por hectare ela vai ficar em torno de 9 a 10 toneladas, não mais que isso.
Então, a gente tem um limite de produção, então tem um limite de vinho. Vai ter casos, com certeza, de anos que, por exemplo, o Sangiovese agora foi uma grata surpresa da medalha de ouro única que veio para o Brasil. Se a gente não segurar um pouco, vai acabar logo, né? Ainda bem. Não, graças a Deus. Então, talvez tenha alguns casos de variedades que vai acontecer isso. Então, se eu botar numa grande rede, eu acabo não tendo Claro. esse volume, que não é o conceito. E a ideia da vinícola é exatamente isso. Porque o que a gente pensa hoje sobre vinho, né? Hoje, o mercado brasileiro, a gente atinge, falando em setor de vinho, a gente atinge em torno de 30 milhões de habitantes, mais ou menos. Dentro de um estudo de setor, a gente acredita que a gente até consome mesmo 30 milhões, mas a gente pode chegar em 60 milhões, a gente pode atingir 60 milhões. Mas é bem trabalhoso e a gente não enxerga muito quem compra vinho hoje no Brasil, ou porque alguém indicou, ou porque já comprou, ou ele experimentou. Não tem outra forma. Então, o nosso conceito de criar essas lojas, pelo menos por enquanto nas capitais, devagarzinho, é poder mostrar o vinho da Campestre, claro, mas sim mostrar o vinho brasileiro, o quanto ele tem de qualidade, o quanto ele se equipara ou até melhor que os vinhos de qualquer lugar do mundo. E hoje o Brasil tem muita tecnologia, tanto que os equipamentos de elaboração, de invase, eles já são da Itália, da França, né, da Alemanha. E além disso, os enólogos, os profissionais foram buscar mais conhecimentos, nós vamos viajar, nós temos níveis não só técnicos, como tecnólogos, como mestrado, né? A gente vai fora, conhece muito o vinho de fora, conhece tecnologia, se melhorou muito o profissionalismo nas vinícolas brasileiras. Então, a gente tem, com certeza, sem sombra de dúvida, várias qualidades ou vários terroirs e vários padrões de vinhos que vão nos ganhar muito mercado, sem sombra de dúvida. E se o brasileiro quiser experimentar, está totalmente à disposição e, sem dúvida, nós gostaríamos, né? Vocês têm e-commerce também? Temos. Hoje principalmente os vinhos finos, claro que o Pérgola, hoje praticamente a gente atinge todo o Brasil, né? Desde o sul do país até o norte, nordeste enfim, até Amazonas, aí tem o Pérgola, né? Mas o vinho fino, então, a gente trabalha com a loja e o e-commerce no próprio site da vinícola. Muito legal. Tem representantes também pelo Brasil? Tem um representante. Na verdade, o vinho fino, como eu disse, é pouco menos trabalhado, justamente uma pelo volume, uma pelo conceito também. E hoje, sim, tem espalhados pelo Brasil inteiro todos os representantes. A gente trabalha mais com representantes. Em alguns lugares que ainda não tem o representante em si, tem alguma distribuidora que atinge aquela região, enfim, aquele estado. Eu agradeço você aí, sua apresentação, o trabalho que vocês estão fazendo, né? A dedicação pelo vinho brasileiro e essa divulgação que eu acho que é fundamental, né? Lá no mercado, para vocês terem uma ideia, o trabalho da vinícola com os representantes, além de representantes, vendedor, promotor, nós temos degustadores em praticamente todo o país, né? E a gente faz esse trabalho de degustar, mostrar o produto lá na ponta. Então, o Pérgola já vem fazendo esse trabalho e o conceito das lojas é justamente podermos mostrar um pouquinho todas as lojas que vão surgir e essas que já existem, né? Que é Vacaria e São Paulo, tem nosso produto para degustar. O cliente quiser chegar lá e experimentar o produto, na linha de entrada, pelo menos o próprio Pérgola, o Vila Campestre, está aí para poder suco, espumante, enfim, para poder degustar, experimentar e provar que vale a pena. Ou não, né? Eu espero que sim. Não, eu acho legal essa parte do vinho de mesa ser bom, né? Porque muita gente tem preconceito, mas acho que é uma porta de entrada para você chegar nos vinhos finos, né? Eu acho que é uma grande jogada essa de fazer um vinho de mesa de qualidade para quebrar o paradigma aí de que vinho de mesa é coisa ruim, né? Exatamente, tinha um conceito muito diferente lá atrás, né? Então, obrigado Sim. aí pelo seu tempo, pela sua explicação.
E vou conhecer a vinícola, hein? Com certeza. Você está convidado, quem vai nos assistir está convidado, por favor, né? Estamos à total disposição, a porta sempre aberta. Eu que tenho que agradecer o privilégio de estar conversando com um mestre, né? Nossa. Alguém que divulga o vinho brasileiro, alguém que mostra não só o brasileiro, mas eu quero dizer que mostra o que está aqui também, né? E conhece muita coisa e conhece muitos vinhos por aí, né? Nós temos que agradecer a oportunidade, ter nos permitido, é um privilégio para nós. E certamente, sem sombra de dúvida, está convidado para nos conhecer. Muito E todo obrigado. mundo que está assistindo, né? Claro. Como diz o pessoal daqui, então, um abraço do tamanho do Rio Grande. Muito obrigado. E o pessoal que está assistindo, quem gostar, curta, e quem quiser receber as novidades, é só se inscrever no canal, que cada vídeo que sai ele é avisado disso daí. Então, um abraço aí, obrigado. Outro, um abração. Obrigado você.